Nós estaremos ministrando a palavra de Deus nessa noite no livro, na carta aos Hebreus. E desta feita, capítulo 3, versículo 1, todos nós abramos as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 3. Tema dessa noite: mantenha seu pensamento em Jesus. Se porventura houver alguém do seu lado que não tem a Bíblia, o pão da vida, compartilhe com ela. Diz assim a palavra de Deus: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Vamos orar a Deus mais uma vez, desta feita, pedindo a Deus para que Ele venha ministrar aos nossos corações a sua palavra nessa noite. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, pois o Senhor nos chamou através de Jesus Cristo, o grande apóstolo, supremo sumo sacerdote. O Senhor nos chamou em Cristo, nos fez a tua morada, a tua casa, o teu povo, e hoje o Senhor se revela em nosso meio. Ó Deus, fala aos nossos corações por meio da tua palavra, que possamos ouvir e não apenas ouvir, mas, ó Deus, vivê-la e praticá-la. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ilumina as nossas mentes e incendeia os nossos corações para ouvirmos e aprendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em uma prova ciclística, o momento mais tenso é a hora da chegada. Na realidade, são os últimos 500 metros para a linha de chegada, é o sprint final, os últimos momentos. Os ciclistas, eles se posicionam de maneira que fica muito claro que todos querem chegar em primeiro lugar. Um fica de olho no outro, mudam a marcha da sua bicicleta para que tenha um desempenho maior e chegue à frente. É um momento tenso, é perigoso também. Porque as bicicletas se alinham muito próximas uma das outras. Às vezes, menos de um palmo, uma roda da outra, está a bicicleta daqueles que pretendem ganhar aquela prova. Qualquer coisa, qualquer distração pode levar o atleta ao chão. Mas a atenção não está apenas no atleta que está ao lado, mas principalmente na linha de chegada que se aproxima. 500 metros, 400, 300 metros... E a partir de 300 metros, todos os atletas já estão fora da sela da bicicleta, do selim da bicicleta, dando o máximo que pode para chegar na frente. A linha de chegada é a meta final. A preocupação do autor da carta aos Hebreus é exatamente nesse período final. A Bíblia diz que eles estão vivendo os últimos dias. É os últimos dias que antecedem a vinda de Jesus e todos devem estar atentos, preparados para o sprint final.
Aquele momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. E daí o autor da carta aos Hebreus traz inúmeras exortações para que nos apeguemos a Cristo, para que nos preparemos para esse grande dia e não nos desviemos do caminho, não caiamos no pecado, não venhamos a nos embaraçar vivendo uma vida totalmente relaxada. As exortações, irmãos, servem para nos avisar que nós também corremos o risco de perdermos a nossa concentração na reta final e venhamos a cair, nos distanciar de Cristo, nos distanciar do Evangelho, ficar pelo caminho, como já acontece com alguns e como acontecia no passado, uma vez que alguns, fica claro nesse livro, já haviam apostatado da fé. Esse texto que lemos, os versos de 1 a 6 do capítulo 3, revela uma segunda exortação dada pelo autor sagrado. Na primeira ele disse que é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, era uma referência ao Evangelho. Ou seja, prestem maior atenção no Evangelho para que vocês não venham a se desviar. Agora, ele diz, fixem seus pensamentos em Jesus. É a mesma coisa, mas em outras palavras, ele estava exortando a igreja a se manter firme em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, quase que podemos ouvir a voz do pregador no púlpito dizendo, mantenham-se concentrados. A chegada está bem ali na frente, mantenham seus olhos e pensamentos firmes em Jesus, não se desviem, não caiam, firmem seus pensamentos naquele que os salvou, pois nele há esperança. As palavras dele podem ser interpretadas dessa forma. Fixar o pensamento em Jesus significa fixar a atenção em algo ou em alguém de tal maneira que seu significado mais profundo e a lição que ele quer transmitir são assimiladas. É aquele momento que você está tão ligado em Jesus, você está tão atento em Jesus, em suas palavras, que a pessoa dele, as suas palavras e o significado delas se tornam uma realidade em sua vida. Você está ligado nela, você assimilou tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo quem Jesus é. Muito bem, nesta noite o autor também nos exorta a nos concentrarmos em Jesus para que não nos desviemos do nosso destino final. Quero dizer para você que a vida cristã pode ser comparada a uma corrida ciclista, uma grande maratona talvez, em que apenas aqueles que chegarão no final receberão a coroa da vitória. Portanto, meus irmãos, o autor nos exorta, não nos desviemos, porque há um destino final. O texto que lemos apresenta 6 motivos para não nos desviarmos. O texto que lemos nos apresenta 6 motivos para nos concentrarmos em Jesus. Primeiro motivo, diz o verso 1, que nós somos os santos irmãos, acompanhe, portanto, santos irmãos. É dessa forma, meus irmãos, carinhosa e fraterna que o autor trata os seus leitores. Mas isso não é apenas uma expressão carinhosa, esta não é apenas uma expressão fraterna, esta é uma frase de forte conteúdo teológico. De forte conteúdo teológico, porque foi Jesus quem se sacrificou por amor destes irmãos. Foi Jesus, por meio do seu sacrifício, que nos fez seu irmão. E se somos irmãos de Cristo, somos membros da família de Deus. Perceba, há um peso teológico em tudo isso. Quando ele chama os seus leitores de santos irmãos, ele considera que há uma irmandade que foi criada, há uma irmandade que foi construída e constituída pelo próprio Cristo. Fica claro no capítulo 2, lá no verso 11, quando diz assim: ora,
tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele entende que está dentro de uma fraternidade que foi conquistada pelo próprio Cristo através do seu sacrifício. Aquilo que nós chamamos de comunidade da fé. É por isso que nós somos irmãos. Nós somos os filhos de Deus. Deus conquistou-nos para Ele por meio do sacrifício do seu filho Jesus. Meus irmãos, aqueles irmãos do passado corriam o risco, por amor de Cristo, de perder tudo, inclusive suas famílias. Mas podiam confiar em Jesus, pois nele tinham ganhado uma família muito maior. Você lembra que quando Jesus ensinou lá nos evangelhos que aquele que não a deixar pai, mãe, filho, por amor dele não é digno dele, em seguida ele diz que vai ganhar 100 vezes mais. Estou parafraseando o texto. Por quê? Porque não há nada que percamos por amor a Cristo que não ganhemos muito mais dele. E não me refiro, não, de maneira nenhuma, eu não me refiro a questões financeiras. Eu me refiro às prioridades que nós temos que apresentar em relação ao reino. Nós podemos até perder a nossa família por amor a Cristo. Nós podemos até perder a nossa vida por amor a Cristo, mas nele nós ganhamos muito mais. Nós não vivemos em um contexto de perseguição como no primeiro século. Mas é comum, eu ouço vez ou outra, de pessoas que se converteram, entregaram a sua vida a Cristo e foram rejeitadas por sua família. Essa pessoa foi abandonada? Será que ela não tem mais família? De maneira nenhuma. A família da fé, os santos irmãos compõem agora a sua família. O seu pai é Deus, Cristo é o seu irmão mais velho, a igreja são os seus irmãos. Meus irmãos, é importante prestarmos atenção nisso para termos Cristo como o alvo, pois as dificuldades e as perseguições também podem bater à nossa porta sem mandar aviso prévio. Nós temos que também correr o risco para poder ganharmos do próprio Cristo. Nós perdemos aqui para ganharmos algo de uma dimensão muito maior e com perspectivas eternas. Perceba que quando ele chama os seus primeiros leitores de irmãos, ele deixa claro que são os santos irmãos. E daí você pode fazer como talvez alguém lá no passado tenha feito, olhar para o lado e dizer, santos? Santos irmãos? Entenda que todas as vezes que a Bíblia nos chama de santos, não é uma referência a perfeitos irmãos. Não. Santos irmãos não são irmãos perfeitos. Santos irmãos são aqueles que foram chamados por Deus, separados por Deus, para Deus, distinto do mundo. São aqueles que, apesar de ainda serem pecadores, lutam contra o seu pecado, travam a batalha diária todos os dias de sua vida, porque não querem pecar contra Deus. Esses são os santos. Não são os que não pecam, são aqueles que lutam contra o seu pecado e triunfam na maioria das vezes, pois o Espírito Santo habita neles. Santos irmãos, assim também conosco, Jesus operou uma grande obra de santificação. Eu tenho lido um livro essa semana muito bacana, chamado A Brecha na Santidade, publicado pela editora Fiel. Se não me falha a memória, é do Kevin De Young. Ele fala duas coisas interessantes. Ele fala que a santidade ela é tanto posicional quanto progressiva. É importante isso. Uma santidade posicional é aquela que foi declarada por Cristo em relação às nossas vidas. Cristo nos declarou santos e assim Deus nos enxerga como santos. Mas ao mesmo tempo que eu sou santo, eu continuo me santificando. Ela é tanto posicional quanto progressiva.
Eu tenho uma posição e o status de santo. A igreja tem a posição e o status de ser uma igreja santa, mas ao mesmo tempo, ela é uma igreja que se santifica todos os dias, que evita o pecado todos os dias. Há um processo na santificação que quando chegar naquele grande dia, na linha final, na reta final, na linha de chegada, nós seremos plenamente santos. Portanto, nós somos os santos irmãos, aqueles que se santificam e que resolvem viver fraternalmente. Esse é um dos motivos do porquê nós temos que olhar para Cristo, porque Ele nos fez irmãos. Uma grande fraternidade, não uma fraternidade misteriosa, oculta, que apenas os iniciados podem entrar e tomar conhecimento dos segredos ocultos que há dentro daquele grupo, não. É uma fraternidade dos que foram salvos, é uma fraternidade dos que Cristo conquistou na cruz do Calvário, é uma fraternidade de pessoas que são santas e que se santificam diariamente. Há um segundo motivo, e o segundo motivo é que nós somos chamados com uma santa vocação celestial, também lá no verso 1 ainda. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Observe que todas as vezes que lemos na Bíblia Sagrada a expressão chamado celestial ou santa vocação, é possível que a sua versão assim esteja, é uma referência à salvação. Todas as vezes que a Bíblia fala de vocação, não diz necessariamente respeito a dons ministeriais, como comumente nós pensamos. É uma referência à vocação celestial, ou seja, o nosso chamado para a salvação. O apóstolo Paulo dá dezenas de exemplos em relação a isso. Paulo diz, inclusive, que nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Quando o autor usa essa expressão, participantes do chamado celestial, ele quer dizer que Deus nos chamou para o céu. Mas ele não quer dizer apenas isso. Ele nos chamou para Ele nos chamou para o céu. É um chamado de Deus para Deus. É um chamado de Deus. Ele nos chamou para Ele nos chamou para os céus. E daí, meus irmãos, porque Deus nos chamou para os céus, para nós estarmos com Ele, devemos manter os nossos pensamentos em Cristo. Você não foi chamado para nenhuma outra pessoa ou para nenhum outro lugar, a não ser para o céu, chamado para Deus, e o seu pensamento, o seu coração, os seus olhos devem estar fixos em Cristo. Por quê? Porque o céu é o nosso destino final. É a linha de chegada, de maneira que nós não podemos desconsiderar o chamado que vem de Deus. O chamado que vem de Deus é irresistível. E uma vez que nós nos curvamos a Ele, nós não podemos desconsiderar ou tratá-lo de maneira relaxada. Perceba que esse chamado para as regiões celestiais é um chamado soberano. Ninguém se inscreve para ir ao céu. Ninguém se candidata para ir aos céus. Ninguém se propõe ir aos céus. Deus chama soberanamente pessoas para desfrutar das regiões celestiais, de maneira que é uma prerrogativa puramente divina. Enquanto, meus irmãos, vivermos nessa terra, nós não podemos andar de maneira desatenta, relaxada. Nós temos que ter os nossos olhos fixos no céu, no lugar que Cristo conquistou para nós. Você lembra? Ele prometeu, João capítulo 14, eu irei, mas vos enviarei
um outro Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Mas Jesus diz que vai preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Uma vez que nós tomamos conhecimento que há um lugar de morada, que há um lugar de descanso, de deleite, de plena satisfação em Deus, meus irmãos, eu não posso viver aqui de maneira relaxada. Muito pelo contrário, eu tenho que me preparar para estar com Deus. Eu tenho que me preparar para aquele grande dia. Eu tenho que olhar para a linha, para a reta de chegada, para poder permanecer firme no aqui e agora. Era exatamente 5 de agosto de 1997. Eu tinha apenas 17 anos. Você sabe, percebe, não faz muito tempo. No auge de tudo aquilo que eu queria ser, um grande atleta. Nós demos largada na cidade de Cajá e a chegada era aqui na Lagoa, em frente ao Cassino da Lagoa. Era uma das provas mais tradicionais do ciclismo paraibano e nordestino. Quem ganhasse essa prova seria considerado talvez o melhor atleta do ano. Alguns da categoria Master, da categoria principal, largaram lá do Açude Velho, em Campina Grande. Eu ainda era junior, larguei de Cajá. Aproximadamente 80 quilômetros, nós estávamos chegando aqui. Era importante para mim chegar na frente. E era importante não só pelo significado daquela prova, mas porque pela primeira vez o meu pai se propôs a assistir uma corrida em que eu estava participando com chances reais de ganhar. Ele me levou, veio fazendo o apoio no carro, o Kalina estava dentro do carro e veio dirigindo para ele. 15 dias antes desse dia 5 de agosto de 97, nós fomos campeões lá no estado da Bahia. Foram uma semana inteira, foi uma semana inteira de competição. Eu estava exausto, não tive condição de me recuperar. A prova uma muito próxima da outra. Quando nós estávamos subindo a ladeira do Rio Paraíba, eu pensei em desistir. E daí eu pensei na chegada. E todas as vezes que eu pensava em chegar, eu tinha forças para chegar, para permanecer, para resistir, para me defender na prova e para atacar também na hora certa. Chegamos em João Pessoa e daí a tensão tinha que ser redobrada. Pegamos a Avenida Tabajara e era necessário passar pelo momento mais crítico da corrida, que é quando você vem da Tabajara na lateral do Liceu e desce à esquerda em frente ao edifício Caricé. Aí fazia todo o anel interno da Lagoa, que não existe mais, e a chegada era na frente do Cassino da Lagoa. E todos deveriam estar atentos. E todos deveriam olhar para a linha de chegada. Havia apenas um atleta que tinha condições de chegar na minha frente. E eu tinha que prestar atenção nele e ele em mim. Mas para a infelicidade dele, ele estava desatento. Ele fez a curva corretamente à esquerda, em frente ao edifício Caricé. Mas quando chegou lá embaixo, que tinha que entrar à direita, onde tinham as antigas paradas de ônibus, ele se tornou um atleta desatento. Ele errou a hora certa de frear, passou direto, e se não tivesse uma barraquinha de lanche da Festa das Neves, ele tinha caído dentro da lagoa. A desatenção em perder de vista a linha de chegada nos faz cair. Eu fiz a curva à direita corretamente. Olhei para a linha de chegada e está marcado aqui. Eu não vi o risco no chão, não tinha nenhuma faixa em cima, mas eu vi a Kaline pulando e fazendo assim com os braços. Era ali a linha de chegada. Fiz os quase 700 metros do anel interno da lagoa e cruzei na frente. Meus irmãos, olhar para a frente, olhar para o céu, nos dará condições de permanecer aqui na terra. A vida é difícil de ser vivida. O mundo é um mundo cão.
E se os nossos olhares e corações não estiverem em Cristo, nós ficaremos na primeira subida, sem fôlego, cansado e desmotivado para caminhar. Há um terceiro motivo para mantermos os nossos pensamentos fixos em Cristo. Temos aqui no texto uma apresentação de quem Jesus é. Perceba, o autor agora vai apresentar Jesus como apóstolo e sacerdote. Ele não faz uso do título Filho do Homem, Senhor e Salvador. Ele faz uso do termo apóstolo e sacerdote. Mas qual o significado disso? O termo apóstolo significa aquele que foi enviado. Neste caso aqui, Jesus é aquele que foi enviado por Deus, uma espécie de embaixador, representante direto da autoridade máxima. Esse é Jesus. Quando o autor diz apóstolo, está dizendo que Jesus é o representante de Deus no mundo. Lembre-se, quando Jesus era apenas um menino, uma criança, ele foi tomado nos braços por Simeão, por exemplo, aquele que estava lá no templo. Foi exaltado dizendo que Deus agora trouxe o consolo sobre Israel. Quando Maria ainda estava grávida, fora dito a ela que o nome do menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o embaixador de Deus. O embaixador, por exemplo, de um país, quando ele está em um outro, ele representa o presidente da sua federação naquele lugar. Ele é a autoridade máxima, ele é a representação máxima de um país dentro do outro, não é? Certa vez eu fui a Recife e passei em frente ao consulado americano e resolvi parar ali na frente e fiquei de maneira distraída, mexendo no celular. Rapidamente chegou um soldado americano e vaza. Não pode. Em frente ao consulado é território americano. E não pode ficar lá de bobeira, mexendo no celular. Quando Jesus ele é enviado por Deus, ele é a autoridade máxima, representa a própria divindade. Esse é o conceito de apóstolo aqui. Nesse sentido, tantos outros homens do passado também foram enviados por Deus. Moisés foi enviado por Deus. Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, também foram enviados por Deus, mas nenhum deles foi enviado por Deus como Jesus foi enviado. Porque Jesus ele é o enviado que morre na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Ele não é apenas o enviado de Deus, ele é a expressão exata de Deus. Já vimos isso no capítulo 1. As suas palavras são as palavras de Deus, o seu poder é o poder de Deus, as suas obras são as obras de Deus. A sua vontade é a vontade de Deus, a verdade de Cristo é a vontade, é a verdade de Deus. Por isso que nós temos que nos apegar ao apóstolo Jesus Cristo. Aquele que foi enviado por Deus. Mas nesse texto, ele não é apenas chamado de apóstolo, ele é também sacerdote. E se apóstolo no sentido de enviado, nós podemos comparar a Moisés, e é a comparação que o texto vai fazer. Sacerdote, nós podemos comparar a Arão. Ele é o sacerdote, irmão de Moisés. Arão é o irmão de Moisés. Jesus é o sacerdote acima de Arão, irmão de Moisés. Jesus é o sacerdote enviado por Deus. Qual era o papel sacerdotal do Antigo Testamento? O sacerdote era aquele responsável por apresentar sacrifícios diante de Deus em favor do pecador. O sacerdote apresentava o pecador diante de Deus e aproximava Deus ao pecador. Ele fazia a aproximação de lados opostos e inimigos.
Porque quando ele entrava no Santo dos Santos e levava a oferta em favor do pecador diante de Deus, ele estava apresentando a vida do pecador. Ao passo que Deus recebia aquela oferta, ele estava ao mesmo tempo proporcionando Deus se aproximar daquele pecador. Havia um encontro, meus irmãos. O sacerdote é a pessoa que estende uma ponte entre Deus e o homem. Para isso, o sacerdote deve conhecer tanto Deus quanto o homem. Aí agora, o autor aos Hebreus diz que Jesus é o sacerdote. E Jesus não apenas conhece o homem, Jesus é verdadeiramente homem. E Jesus não apenas conhece Deus, ele é verdadeiramente Deus. Logo, aquela pessoa na cruz do Calvário é verdadeiramente homem, mas é verdadeiramente Deus. Aí ele traz o homem para Deus e traz Deus para o homem. E, irmãos, há reconciliação. Tudo isso na pessoa do enviado, do sacerdote Jesus. Homem perfeito, Deus perfeito. Fazendo uma obra perfeita, maravilhosa. Meus irmãos, como não se apegar a Cristo? Como não nos afeiçoarmos a Ele? Como tirar as nossas mentes e coração, os nossos olhares dessa pessoa que nos aproximou de Deus e que trouxe Deus até nós? Meus irmãos, repito, nós temos que nos apegar a esta verdade. Jesus, ele foi enviado pelo Pai para nos purificar dos pecados, para nos aproximar de Deus e aproximar Deus de nós. Agora perceba que essa verdade ela também tem que ser proclamada, porque o texto diz apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, que cremos, que apresentamos, que expomos. Você tem confessado a Jesus, meu irmão? Você tem confessado a Jesus como apóstolo enviado de Deus e sacerdote que te purificou dos pecados? Você que está aqui nessa noite, o tem confessado como seu Salvador? Você tem certeza absoluta que Jesus te apresentou a Deus e Deus apresentou Deus a você? É a esse Cristo que você confessa? Ou você tem confessado um pseudo-Cristo? Aquele abençoador, que não faz exigências nenhuma, aquele que todo mundo gosta, que se aproxima de um popstar, de um cara bacana, de um revolucionário. Aquele Jesus que é palatável, que é destituído da cruz, do sofrimento, mas que caminha muito bem pelos corredores gospels. É esse Jesus? Ou você compreende que é o enviado, o sacerdote que se sacrifica, que é tanto o ofertante quanto a oferta, que você tem confessado? Meus irmãos, nós temos que confessar e proclamar essa verdade ao mundo. Tem muita gente que ainda não conhece Jesus como o enviado de Deus, como o sacerdote que tira, que se apresenta a Deus para purificação de pecados, como a oferta apresentada diante de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos proclamar essa verdade ao mundo que está distante de Deus, se deleitando em seus delitos e pecados. Desconhece essa verdade. Nós também temos que orar para que outros possam ter as suas mentes abertas para entender esse mistério. Porque a não ser que Deus revele,
A não ser que Deus abra a mente, isso aqui fica no mistério, na história da carochinha, na mente de alguns. Porque raciocine comigo. Deus cria tudo perfeito e cria todos os seres humanos, necessariamente um único casal que não conhecia a iniquidade e, portanto, eram moralmente perfeitos. Mas, de repente, de maneira que nós não sabemos explicar, sabemos apenas que foi uma decisão voluntária daquele primeiro casal, eles pecam contra Deus. E Deus, que se relacionava com aquele casal, agora não quer mais, porque o pecado afasta Deus dos seres humanos. E aqueles seres humanos agora conhecem a morte eterna, a morte física, a morte espiritual. Mas Deus é extremamente misericordioso e resolve, portanto, colocar em prática um plano para salvar, resgatar aqueles que se perderam. E o mais absurdo, aquele casal representava toda a humanidade, e quando eles pecaram, todos pecaram, quando eles caíram, todos caíram, quando eles se distanciaram de Deus, todos se distanciaram de Deus. Mas Deus agora resolve enviar um homem perfeito, o seu filho, a representação exata do seu ser, que não nasce por vias naturais. O Espírito Santo põe Deus no ventre de uma mulher, e além de Deus, ele também nasce homem. Ele sofre desde o dia da sua concepção, morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, vai aos céus, promete que vai voltar, meus irmãos. Deus tem que nos convencer da necessidade que temos de crer nesse mistério. É por isso que alguns se escandalizam com a cruz. Por que que a vida vem pela morte? Por que que a salvação vem através do sofrimento do Filho do próprio Deus? Deus tem que nos convencer dessas verdades, tem que nos convencer, tem que convencer o coração dos homens, senão eles permanecerão na escuridão, nas trevas. Portanto, oremos para que Jesus, o apóstolo e sacerdote de Deus, possa salvar vidas. Há um outro motivo aqui, do porquê nós temos que manter os nossos pensamentos em Jesus. É porque Jesus foi fiel aos planos de Deus. Fidelidade é um problema, mas não é um problema de Cristo em relação ao Pai. Jesus foi enviado para ser, meus irmãos, o mediador entre Deus e os homens, trazendo as boas novas de salvação. Deus o designou para ser apóstolo, designou para ser sacerdote. E ele executou fielmente a tarefa que o Pai lhe deu. Ele foi fiel em todas as coisas. Ele agradou o Pai. Você lembra naquele momento em que ele sai do batismo? Ele foi batizado por João Batista. Aí do céu brada a voz do próprio Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, como forma de pomba, vem sobre ele. Ele era agradável ao Pai, porque ele era fiel ao Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus foi fiel, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas perceba um detalhe curioso aqui. O texto, no verso 2, diz que ele foi fiel. As nossas traduções colocaram o texto no passado, porém, o texto original usa um particípio presente, designando que a obra de Jesus, a obra que Jesus realizou, fielmente, ela permanece. Não apenas no passado, mas Jesus continua sendo fiel sacerdote de Deus para todo o sempre. Sabe o que isso significa?
Significa que hoje nós estamos no aqui e agora, e Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. Ele não apenas intercedeu, ele continua intercedendo. Ele não apenas nos apresentou, ele continua nos apresentando diante de Deus. E é por isso que todas as vezes que nós pecamos e com profundo arrependimento nos aproximamos diante de Deus, ele nos perdoa, porque lá está o sacerdote nos apresentando diante do Pai, nos santificando para sempre. É por isso que o autor diz: fixe o seu pensamento em Cristo, em Jesus. Meus irmãos, para ilustrar a fidelidade de Jesus, o autor faz uma comparação direta com Moisés. A Bíblia diz que Jesus foi fiel àquele que o constituiu. É uma referência a Deus, mas diz também, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés era a figura mais importante para os judeus. Foi ele quem libertou o povo do Egito, deu-lhes a lei, organizou Israel como nação. Moisés, de fato, foi o líder, o grande profeta. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era um líder incontestável, admirado. Era a pessoa mais importante que os judeus consideravam, admiravam. E até se gloriavam em Moisés. Jesus e Moisés tinham algo em comum. Os dois foram fiéis. Claro que a fidelidade de Moisés era imperfeita, motivo do qual ele não entrou na terra prometida. Mas o texto deixa claro, em Números capítulo 12, verso 7, que Moisés foi fiel a Deus. Eles tinham isso em comum. Contudo, há também aqui uma distinção. Os dois cumpriram o ministério e a missão que Deus lhes tinha dado. Mas há também uma distinção. Mas perceba antes disso, que em meio às perseguições, os sofrimentos e a tentação que aqueles irmãos corriam de abandonar a fé, de retroceder, fica fácil confiar em alguém que é fiel a Deus. Fica fácil depositar a sua fé, o seu pensamento, os seus olhares em alguém que é fiel a Deus. Aí ele chama a atenção. Jesus foi fiel àquele que o instituiu ou constituiu, assim como Moisés. Por que ele faz isso? Porque o único padrão de fidelidade que o judeu tinha diante de Deus era Moisés. E o que é que o autor quer fazer aqui? Mostrar que Jesus é superior a Moisés. Meus irmãos, perceba que a fidelidade de Cristo também é um chamado para sermos fiéis. Nós somos os santos irmãos. As provações podem nos levar a abrir mão da nossa fidelidade a Deus. Porém, Jesus foi provado e não desobedeceu ao Pai. E nós temos que tê-lo como exemplo. Mais do que isso, nós temos que ser participantes das aflições de Cristo, do ministério de Cristo e da fidelidade de Cristo. Você se considera um crente fiel? Se alguém um dia fosse escrever a sua biografia, a biografia de vida, aquela que não é autorizada, se alguém fosse escrever a seu respeito, lá estaria: aqui jaz um fiel servo do Senhor. Você é fiel a Deus em todas as coisas? Ou pelo menos você se esforça para ser fiel a Deus na sua conduta, nos preceitos que a palavra de Deus revela? Você já tomou conhecimento de todos os mandamentos de Deus para a sua vida? Basta ler as Escrituras e você terá motivos, centenas, talvez milhares, para servir a Deus com fidelidade.
as prerrogativas divinas. É a palavra de Deus. Lembra do salmista? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais próximo da palavra de Deus, mais fiéis somos a Deus. Mas como é que anda, meu irmão, minha irmã, o seu casamento? Como você trata os seus filhos, os seus pais? Como que você governa e administra os bens que Deus tem te dado? Como você se relaciona com os outros irmãos da igreja? Como que você testemunha de Cristo na família, na vizinhança, na universidade? Quando você é confrontado em algo, você se arrepende, você volta atrás? Volta atrás no erro, tenta consertar, se curva à soberania de Deus em arrependimento? Você é fiel a Deus? Na pregação do Evangelho, por exemplo? Porque quando o texto diz que Jesus é fiel, é porque ele cumpriu com todos os mandamentos de Deus e consumou na cruz do Calvário. Cabe aqui aquela historinha antiga que eu já devo ter contado aí umas 100 vezes para os irmãos. Certo dia no culto à noite sumiu aquele amado irmão, idoso já da igreja. Ele desapareceu, não veio para o culto, nunca faltava. Mas nesse dia ele não apareceu, todos ficaram preocupados, saíram à sua procura, era uma área rural, e depois de muito procurar, perceberam lá no fim, em cima de um monte, uma velha cabana e um feixe de luz. Apressadamente chegaram lá e perceberam que estava lá aquele velho irmão da igreja, um ancião da igreja, sentado no tamborete, diante de uma mesa com a Bíblia na mão e uma luz de candeeiro do lado. E perguntaram a ele: meu irmão, estão todos preocupados com o Senhor. O que é que o Senhor está fazendo aqui? E com a Bíblia na mão ele disse: procurando mandamentos para obedecer. Uma vida de fidelidade, meus irmãos, é uma vida que obedece às orientações de Deus. Jesus foi fiel àquele que o havia constituído. E ele não abriu mão disso. As perseguições, o sofrimento podem nos tentar a isso. Eu não sei qual seria a minha reação diante do sofrimento extremo. Em que a minha família, meu filho, por exemplo, estivesse, e a minha esposa estivesse em perigo. E a única forma de livrá-los seria apostatar da fé. O que nós faríamos? Era o que acontecia com alguns irmãos do passado. Muitos foram lançados nas arenas. Outros pisoteados por touros indomáveis, leões ferozes. Queimados, vivos, em praça pública. E a única maneira de zelar por sua própria vida era simples: apostatar da sua fé. Muitos não amaram a sua própria vida, amaram muito mais a Deus. A fidelidade de Cristo, meus irmãos, também é um chamado para não abrirmos mãos da nossa fidelidade. Eu percebo que nós abrimos mão da fidelidade por muito pouco. Às vezes não é um contexto de confronto como esse em que nós temos que zelar pela nossa própria vida. Às vezes nós abrimos mão da fidelidade porque queremos aquilo que não podemos ter no momento, por exemplo. Passamos o cartão de crédito sem poder pagar. Um cheque sem ter dinheiro na conta. Abrimos mão da nossa fidelidade a Deus quando não somos sinceros com os nossos irmãos. Mentimos para agradar. Transparecemos uma coisa, mas somos outra. E existem tantas formas de infidelidade a Deus. E necessariamente não tem ninguém com uma metralhadora, um revólver, na cabeça de um ente querido dizendo: rejeite Jesus, apostate da fé ou morre. Você percebe como Pedro foi infiel a Deus? Ninguém obrigou Pedro. Você percebe como Judas foi infiel
a Jesus. Meus irmãos, nós temos que ter o nosso pensamento em Cristo. Mas há um quinto motivo aqui. Jesus é digno de maior glória do que Moisés. E agora nós chegamos no ápice, no momento mais importante do texto. Porque Jesus vem sendo apresentado pelo autor como aquele que é superior aos anjos. E agora Jesus é apresentado como aquele que é superior a Moisés. Impressionante como o autor faz isso. Porque certamente ambos foram fiéis a Deus, mas há uma diferença essencial. E para deixar claro essa diferença, o autor faz uso de uma metáfora. A metáfora da construção da casa. Ora, quando nós admiramos a arquitetura de um prédio, nós até podemos ser arrebatados pela beleza, pela suntuosidade, pelo tamanho, pela envergadura. Mas nós admiramos muito mais a mente por trás daquele monte de concreto. Nós achamos a construção bonita, mas admiramos o construtor, o arquiteto de tudo aquilo. De maneira que as honras é muito mais para o construtor do que para a construção. E por analogia o autor diz que Deus é o construtor, Deus é o arquiteto, Jesus é o construtor da casa e Moisés é o servo da casa de Deus. Versículos 4 e 5 agora. Pois toda a casa, vamos partir do 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Jesus é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. Perceba que há um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés é o servo da casa. Jesus é o filho construtor da casa. Deus é o arquiteto, Jesus é o construtor, Moisés é o servo. Ambos foram fiéis, mas um é maior do que o outro. Por quê? Um é o dono da casa, o outro é o servo da casa. Perceba que o texto não está inferiorizando Moisés, ele continua sendo importante. Moisés falou face a face com Deus. Através dele o mar foi aberto, milagres aconteceram, Deus sustentou o povo no deserto durante 40 anos. Mas o autor está se antecipando a uma provável pergunta que os seus leitores fariam. Os judeus davam um super valor aos anjos, mas consideravam Moisés acima deles. E quando eles lessem que Jesus é maior do que os anjos, viria a pergunta: ele é maior do que Moisés? Será que ele é maior do que Moisés? E daí ele se antecipa e já dá a resposta: Moisés, aquele que vocês tanto admiram, foi apenas o servo da casa. Eu estou falando que vocês devem estar firmes naquele que é maior, naquele que é mais glorioso, que é digno de mais honra, porque ele construiu a casa. E agora a pergunta é: o que significa isso? Que casa é essa? A casa, meus irmãos, é o povo de Deus, é a igreja. A casa que Moisés foi servo era aquele povo complicado do Antigo Testamento, mas que era o povo de Deus. Os convertidos a Deus era a casa que Moisés servia. Tanto aquela casa no lá e então como no aqui e agora foi construída por Jesus, o povo de Deus, a igreja do Senhor.
E ele é maior, digno de maior glória, porque ele construiu o seu próprio povo. E quando os judeus perguntassem, Jesus é acima dos anjos, mas e de Moisés? A resposta seria sim. Com isso ele estava dizendo, não retorne para o que é inferior. Você lembra? A tentação era abandonar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo. Moisés é inferior. Como podem vocês continuar sendo seguidores de Moisés, que é inferior a Cristo? Se apeguem a Cristo. Fixem os seus pensamentos a Cristo. Meus irmãos, perceba que a igreja vai muito mais além do que a nossa comunidade local. A casa é muito maior do que você imagina. A casa é extraordinariamente grande, a igreja compreende todo o povo de Deus em todas as épocas, inclusive os convertidos que foram liderados por Moisés. A família é muito grande. A igreja não se resume à nossa igreja local. A igreja ela é universal, ela é católica no sentido de ter crentes em todos os lugares. Ela transcende a nossa igreja local. Nós somos parte dessa grande família, nós somos parte desse grande corpo que Cristo ganhou para ele na cruz do Calvário. A igreja, meus irmãos, é produto da obra criadora de Deus. Não é invencionice humana, mas criação de Deus. Por isso Jesus é o firme fundamento dele. Preste atenção agora. Se Jesus é o fundamento da igreja, se nós tirarmos Jesus da igreja, a igreja cai. Experimente tirar as colunas desse prédio. Experimente tirar os alicerces, as paredes todas virão ao chão. Se tirarmos Jesus do centro, a pedra fundamental da casa, ela toda cai. Temos que manter Jesus e sua palavra no centro da igreja, porque é quem a sustenta. Onde não houver Cristo e sua palavra, não há cristianismo. Onde não houver Cristo como pedra fundamental, pode ser qualquer outra coisa, será um clube social, um clube religioso, ou qualquer uma outra coisa, menos igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Preste atenção agora também. Nós só nos apegaremos à igreja, só respeitaremos a igreja, se nos apegarmos à cabeça e dono dela. Há uma razão para essa frase aqui. É porque tem pessoas que querem ser cristãos, mas acham a igreja dispensável. Há pessoas que querem Cristo, mas não querem o corpo. É impossível isso. É impossível desejar a cabeça abandonando o corpo. É impossível também rejeitar o corpo e não rejeitar a cabeça. Quem rejeita a igreja, rejeita a cabeça da igreja. Quem não quer intimidade com a igreja, os santos irmãos, também não quer intimidade com o cabeça a cabeça, o líder da igreja. É impossível, teologicamente improvável, biblicamente impossível. Se Jesus é a cabeça do corpo, eu só estou ligado à cabeça se fizer parte do corpo. Sejamos sinceros. Quem rejeita o corpo, rejeita a cabeça. Você entende agora? Desrespeitar a igreja do Senhor Jesus é desrespeitar o dono dela. Qual marido ou noivo aqui não se sentiria agredido se alguém agredisse a sua noiva? Me responda. Casal de noiva aqui. Se alguém tocar na sua noiva, tocou em você. A não ser que você se acovarde, eu acredito que não. Tocou na noiva de Cristo.
tocou nele. Rejeitou o corpo, rejeitou a cabeça. Aí alguns vêm me dizer que a igreja é o pior lugar do mundo. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Porque é local de pessoas imperfeitas. É, meu irmão, porque você faz parte dela. Porque eu faço parte dela. Mas não há motivo para acharmos que a igreja não é necessária. A igreja é necessária porque a Bíblia diz que a igreja é necessária. É aqui onde há a comunhão dos santos, as orações, o partir do pão, a ministração dos sacramentos, a pregação expositiva da palavra, o chamado ao arrependimento. É aqui onde Deus nos aperfeiçoa, nos ensina a sua palavra. E rejeitar tudo aquilo que Deus e não os homens instituiu é rejeitar o próprio Cristo. Era esse o risco que esta igreja no passado estava sofrendo. E é a mesma coisa que podemos sofrer se não estivermos atentos em Cristo. Lá na frente o autor dos Hebreus vai dizer: e não façamos como alguns que têm deixado de congregar, abandonando a igreja. Porque é muito complicada. A igreja é muito complicada. A igreja não é para mim. Você também está dizendo que o dono dela não deve fazer parte da sua vida. Ao passo que você se coloca em um grau de espiritualidade e perfeição acima de toda a comunidade. Porque ela não lhe merece. Eu não quero congregar em lugar nenhum, porque a igreja não merece uma pessoa do meu nível, do meu naipe, da intimidade que eu tenho com Deus. Não, não merece. Eu já alcancei um grau de evolução espiritual tão profundo que não dá para eu ficar com esses neófitos. Você está rejeitando aquele que construiu a igreja e que a glória é toda dele. A glória não é da casa, não é da igreja. A glória é do construtor da igreja. A glória é de Cristo. Por isso, concentre-se nele, para que esse não seja o sentimento do seu coração. Sexto e último motivo é que nós somos convocados a permanecer com ousadia e esperança até o fim. Tem que ser corajoso. Tem que ter disposição. E daí perceba que a Bíblia revela 2 trilhos que nos levarão em um mesmo lugar, que é a consumação e a glorificação de todas as coisas. Deus é soberano para levar a sua igreja ao fim por ele determinado, mas eu sou responsável em permanecer. Deus me salvou soberanamente, mas eu sou responsável por me arrepender todos os dias e chegarmos até o fim. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus é soberano para cumprir as suas promessas em nossas vidas, mas eu sou responsável por orar e pedir que Deus cumpra as suas promessas. Perceba o verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O verso 6 conclui dizendo que esta casa somos nós. Ele se refere à igreja como um organismo vivo, as pessoas, o povo redimido de Deus. Esse povo é formado tanto por judeus quanto por gentios. Nós somos, meus irmãos, a casa de Deus, a família de Deus, mas ao mesmo tempo temos que continuar sendo. Porque pode deixar de ser. Olha só. Se é que nos apegamos firmemente. Se não nos apegarmos firmemente a Cristo, nós podemos deixar de ser casa de Deus.
E isso acontece de maneira muito sorrateira. Basta começarmos a abrir mão de princípios elementares do Evangelho. De repente, uma igreja fervorosa, animada, entusiasmada com o Evangelho, que tinha Cristo no centro, deixou de ser. Bate a frieza espiritual, a morbidez, e daqui a pouco nós vamos estar alegres, mas uma alegria que não revela vida espiritual. Como posso, meus irmãos, continuar sendo o que já sou, casa de Deus, se apegando com ousadia e firmeza ao propósito imutável de Deus? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua igreja? Glorificá-la no fim de todas as coisas. Revelar Cristo para ela, sustentá-la, mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que continuar sendo, temos que nos apegar corajosamente aos propósitos de Deus para a nossa vida. Refiro-me, meus irmãos, à salvação, à nossa esperança, esse propósito que é imutável, e se abrirmos mão disso, não seremos casa de Deus. Podemos até ter o nome de Betel na placa, mas não seremos de fato. Podemos até ser considerado uma igreja missionária evangélica Betel brasileiro, mas não seremos casa de Deus de fato, se Cristo for destituído das nossas vidas. Por fim, você quer manter seus pensamentos em Jesus? Se sim, tome algumas atitudes, basicamente 4. Primeira, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, porque só uma mente redimida pode se concentrar em Cristo. É impossível que uma mente não restaurada, um coração não redimido, tenha Cristo como centro. Portanto, meu amado, se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Cristo, se você está aqui nessa noite ou está distante dos caminhos do Senhor, você só se apegará a Cristo, a sua mente só será cativa ao trono de sua graça se você se arrepender dos seus pecados. Se você se direcionar a Cristo em arrependimento. Portanto, pecador, venha a Cristo para receber a salvação. Uma segunda atitude, viva uma vida de santidade. A nossa luta contra o pecado é constante e diária. E só se apega a Cristo quem se arrepende diariamente. Aqueles que hoje pecaram menos do que ontem, e amanhã pecarão menos do que hoje, e lutarão contra o pecado durante todos os dias da sua vida, até o dia de Cristo Jesus. Uma segunda atitude que você deve ter diante de tudo aquilo que nós falamos: valorize Cristo e seu povo. Valorize Cristo, valorize a igreja. Valorize a cabeça, mas valorize cada membro do corpo como importante. Esse momento de culto, meus irmãos, é um culto coletivo, é um culto comunitário a Deus, é uma celebração comunitária a Deus. É por isso que as canções são congregacionais. As orações não são feitas na primeira pessoa. É sempre: Pai, nós te adoramos, porque eu não estou sozinho. E aqui permita-me corrigir alguma coisa. Não tem sentido, no momento do louvor, no momento das orações, sermos levados a esquecer quem está do nosso lado. Nesse momento, esqueça tudo. Esqueça quem está à sua direita. Esqueça quem está à sua esquerda. Não pode, é impossível. A adoração é comunitária. É neste momento, se une com quem está à sua direita. Se une com quem está à sua esquerda. Fixe o seu olhar, o seu pensamento em Cristo. A adoração é comunitária. Louvemos ao Senhor. Regozijemo-nos no Senhor. Exaltemos o seu nome. É a igreja toda, é todo mundo adorando a Cristo, centrando Ele na igreja.
Por que esquecer quem está do lado? A Bíblia diz até que nós adoramos com os anjos. Impossível. Teologicamente incorreto. É uma participação comunitária. Valorize Cristo e valorize a noiva de Cristo. Esteja em comunhão com Ele e com a igreja. Não retroceda. Quarta e última atitude. Deseje o céu. Deseje o céu. Entendendo que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Deseje o céu. Você chegará cansado, exausto, como eu cheguei naquele dia 5 de agosto de 1997. Exausto, cansado. Mas você receberá a coroa da vida eterna. Assim como um atleta recebe o prêmio final, porque mesmo cansado, com câimbras, joelhos trôpegos, cruzou a linha de chegada, cumpriu com o propósito e alcançou o que Deus havia prometido para ele. Olhe para o céu, deseje o céu. Nós somos peregrinos aqui, meus irmãos, nessa terra. Nós não passaremos a eternidade aqui. Nós não viveremos eternamente aqui. Nada que há nesse mundo nos satisfaz plenamente, mas aquele mundo por vir nos satisfará plenamente, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a glória do Espírito Santo. Amém?